Sawala Tudo por Nada, quadrinho publicado pela Pipoca e Nanquim. Esse título possui um plot no mínimo inusitado. Um cara tá voltando para casa, um taxista, e encontra um galo. E esse galo se revela um galo amaldiçoado. É um quadrinho filipino, escrito e desenhado pela Ren Galeno, premiado, inclusive. Porém, por trás desse plot, desse argumento um tanto inusitado, afinal eu nunca ouvi falar de um galo amaldiçoado, né? Existe uma história muito interessante sobre a ganância humana. E é isso que eu quero falar com vocês hoje sobre esse quadrinho aqui, publicado pela Pipoca Nanquim. Edição no formato dos mangás da editora, tem pintura trilateral preta, vem com um marca-páginas aqui, mas não é um mangá, tá? A leitura é ocidental. O que a gente tem em Sawala é a história de uma família miserável que passa dificuldades, passa fome, não consegue realizar os seus sonhos, os seus desejos, tal. E o pai, que é taxista, está voltando para casa um dia e dá de cara no meio de uma estrada deserta, assim, com um galo muito peculiar. E nas Filipinas, não sabia, a rinha de galo é um esporte que não é proibido. Então ele leva esse galo para participar das rinhas que acontecem todo domingo, e lá esse animal se revela sanguinário, começa a exterminar todos os galos e se transforma logo em um fenômeno de popularidade, e isso vai mudando a vida da família. E começa a ter mais recursos, começa a ter acesso a alimentos melhores, a roupas melhores, começa a subir na escala social. Ao mesmo tempo em que esse galo ele vai se revelando muito mais do que apenas um ótimo competidor de rinhas. Ele vai se revelando uma ave com um comportamento bastante peculiar, que tem um apetite não só por essas rinhas, mas também por outros animais, animais domésticos e tal. Isso começa a impactar a vida da família. Existe aqui um paralelo entre o apetite do galo e o apetite social, que o acesso a esses novos níveis de consumo, digamos, a gente pode colocar dessa maneira, esses novos níveis de consumo, proporciona através da entrada de mais receita na família. E aqui entra um dilema, porque mesmo sabendo que o galo cobra um preço por estar proporcionando esse crescimento social, a família meio que ignora isso e vai deixando acontecer, porque tá tudo bem, tá beneficiando a família e tal. Até que existe uma virada, onde uma consequência maior acontece, como um alerta para a família. Eles levam um choque, mas mesmo assim continuam com as rinhas de galo, até que acontece uma outra virada. E essa outra virada é muito chocante, é uma das viradas de páginas mais chocantes que eu... tô até com ela aberta aqui, que eu vi na minha vida, tá? É nessa sequência aqui na próxima página. Não vou dar o spoiler aqui. Então isso afeta profundamente a dinâmica da família, a estrutura familiar, e daí sim eles resolvem tomar uma atitude em relação a esse galo. Enquanto este mal não era cobrado diretamente da família, e sim de forma indireta, estava tudo bem. Quando foi cobrado, daí eles resolvem tomar uma atitude. Então é uma leitura que conversa com a ganância humana, porque como eu coloquei no início do vídeo, existe uma diferença clara entre ser ambicioso e ser ganancioso. A ambição é saudável, é você querer crescer, você querer conquistar as coisas que você planeja, o que você deseja e tal. Já a ganância é o lado ruim da ambição, ela te torna mesquinho, você passa por cima de todo mundo para alcançar os seus objetivos. Gostei muito do quadrinho, não esperava nada, confesso, porém gostei bastante. O material tem tradução do Rodrigo Guerrino, é uma edição com 228 páginas, em papel Pollen Gold, eu acho, Pollen Bold. Toda a arte é em preto e branco, lembra muito o estilo de mangá. Vou deixar no final do vídeo aqui
um clipezinho mostrando a edição em mais detalhes. Cara, eu acho que é o primeiro quadrinho filipino publicado no Brasil, com certeza é o primeiro da Pipoca Nanquim publicado no Brasil. Não sei se no geral, mas se não for, tem pouquíssimos quadrinhos filipinos publicados no Brasil, tá? É uma grande surpresa, tá? Porque você, por trás, como é que eu vou dizer, você não espera que por trás desse argumento tão peculiar, que é um galo de rinha amaldiçoado e assassino, que vira um campeão das rinhas, por trás desse argumento tão peculiar existe uma história com uma profundidade tão grande quanto a mostrada em Sawala, Tudo por Nada. Baita acerto da Pipoca Nanquim, está com preço bastante acessível, ainda mais nas promos da Amazon. Vale conferir, porque além de proporcionar uma diversão interessante com esse plot, proporciona também uma reflexão muito grande com o que é mostrado aqui. E a edição, você sabe, Pipoca Nanquim tem um acabamento, um cuidado editorial muito legal. A edição é simples, porém muito bem feita. E o cuidado editorial está aqui. Era isso, essa aqui é a minha opinião sobre Sawala, Tudo por Nada, lançamento da Pipoca Nanquim. Um quadrinho que talvez você passe batido pelo argumento, mas se você ler, você vai entender que vale muito a pena dar uma olhada. Era isso, fique agora com cenas detalhadas da edição. Comente, dê like, compartilhe também o conteúdo da Collector sobre quadrinhos e valeu!